O fail de 2025 vai para o Partido dos Trabalhadores, que resolveu lançar a campanha Estou com Janja! Sim, meus amigos, eles realmente acharam que isso ia dar certo. Acharam que iam bombar no TikTok, viralizar no Instagram, dominar o X. Só esqueceram de combinar com a internet. A realidade bateu na porta do PT igual cobrança de cartão vencido. A tag não entrou nem dos 30 assuntos mais comentados do X. E se você acha isso pouco, se prepara. No Instagram, nem 100 posts. Isso, meus amigos, menos de 100. Tudo começou quando nossa heroína da diplomacia internacional, Janja, resolveu pedir, sem o menor constrangimento, que a China ensinasse ao Brasil como censurar o TikTok. Dizem que Xi Jinping olhou para Janja e respondeu algo como: Amada, nem eu falo isso em voz alta. O vazamento da bronca deixou Lula furioso, não com o que foi dito, claro, furioso porque vazou. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Então perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital. E começou a guerra interna no PT, uma verdadeira caça às bruxas, ou melhor, caça aos fofoqueiros. Obrigado, Janja. Enquanto isso, a biscoiteira, completamente incapaz de ler o ambiente, dobrou a aposta. Outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. A mulher sobe no palco de um evento contra abuso infantil e posa de mártir, soltando: Ninguém vai me calar! A ironia escorre da tela. A mulher que quer censurar a internet, dizendo que ninguém vai calá-la. É o equivalente ao Felipe Neto dando palestra sobre como ser mais masculino. Óbvio que isso deu no quê? Gasolina na fogueira. O povo riu e riu muito. Mas, como boa teimosa, a blogueirinha do Planalto triplicou a aposta. Foi dar uma entrevista na Folha de São Paulo, aquele panfleto militante disfarçado de jornal, e reclamou: Ai, como é difícil prender as pessoas no Brasil por causa do que elas postam. E ela choramingou porque na China, aquele berço da democracia e dos direitos humanos, é muito mais fácil. E o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. E olha, a coisa ficou tão feia, que até a grande mídia, aquela que lambe o chão onde Lula pisa, começou a criticar. O portal Metrópolis chamou Eli Vieira, um dos poucos jornalistas ainda lúcidos nesse país, para comentar o vexame.
Ela citou um modelo chinês de regulamentação das redes que prevê prisão. Ela disse o seguinte: por que é tão difícil falar disso aqui no Brasil? Por que é tão difícil, Eli? Olha, querida Janja, é difícil porque aqui é uma democracia, não é uma ditadura de partido único como é a China. Então, o modo como ela fala, assim, né, trata com naturalidade pessoas irem presas por opinião, que é isso que ela está fazendo. É chocante, sinceramente. Né, e nessa entrevista aí para a Folha, então eu contei, é a terceira vez que ela está insistindo nesse assunto. Para completar o combo do desastre, Lula subiu no palanque e basicamente disse: se hoje eu sou obcecado por censurar as redes sociais, é porque a Janja fica enfiando essas minhocas na minha cabeça. Você sabe quantas ofensas você recebe? Você sabe quantas provocações você recebe? E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. A coisa ficou, desculpe, ministra Aniele, preta. A verdade é que Janja precisava ser salva dela mesma. Só tem um problema: o salvador da Janja seria o PT. E desde 2015 o PT não consegue salvar nem a própria imagem. No auge da criatividade, o Partido das Trevas postou: a primeira-dama Janja tem se posicionado com firmeza por um ambiente digital mais seguro, especialmente para mulheres, crianças e adolescentes, as maiores vítimas dos crimes virtuais. Estou com Janja, hashtag. Sim, o PT fez isso e achou que a tag Estou com Janja ia bombar. Sério, se nem a hashtag Lula Livre viralizou direito em 2018, imagina uma hashtag pra mulher dele em 2025, depois dela pedir censura pro Xi Jinping. Aí você vê uns gatos pingados apoiando Glaze e Humberto Costa. Por coincidência, só gente que não gosta da Janja, mas finge que gosta. É aquele apoio de grupo de trabalho que se odeia, mas bate foto sorrindo no final. Só que a hashtag não engajou nem entre os outros nomes do governo ou do petismo. É pra você ver, petista é a criatura mais sem vergonha do mundo. E quando até petista fica com vergonha de apoiar uma hashtag, é porque a Janja tá tóxica. E não deu outra, a hashtag ficou fora dos assuntos mais comentados das redes sociais. No Instagram, a hashtag não atingiu nem 100 publicações em apoio. Por outro lado, a hashtag foi alvo da zoeira de todo mundo. O deputado federal Nicolas Ferreira publicou no X: isso, poste Estou com Janja, fica mais fácil identificar quem é imbecil. Sinceramente, Nicolas, você errou. Tem que incentivar. Avisa o PT para apostar mais, dobrar, triplicar, lançar o talk show Conversa com Janja, direto da China para sua casa. E Nicolas não estava sozinho. Os seres humanos normais, ou seja, não petistas, foram muito mais criativos ao comentar sobre a primeira-dama, e os memes comeram solto.
não teve nenhum mal-estar no momento. Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. E no fundo, sabe o que isso mostra? Que o PT é uma máquina obsoleta. Eles pararam nos anos 90, antes da internet. Eles não entenderam a internet, não entenderam que aqui não tem sindicato para fazer chantagem, nem estatal para contratar amiguinho. Aqui quem manda é a liberdade, é o mercado, é a criatividade, é a autenticidade. E adivinha, Janja não tem nenhuma dessas coisas. E quando eu digo que o PT é de antes da internet, eu me refiro não só à comunicação descentralizada, difícil de manipular, comprar ou calar, e que por isso deu um nó na cabeça dos esquerdistas. Eu estou falando também de todo o mundo de oportunidades que a internet abriu, como por exemplo, liberdade nas relações de trabalho, o que foi um prego no caixão dos sindicatos e outros picaretas que dizem querer proteger os direitos do trabalhador e viviam de botar funcionário contra empresário. Motoristas de Uber, entregadores de aplicativos, criadores de conteúdo, nenhum deles quer um partido político ou o Estado protegendo seus direitos de trabalhador e devorando uma fatia gigante de seu salário para isso. O PT ficou obsoleto e isso se reflete em sua comunicação antiquada. Imagina fazer uma hashtag Estou com Janja e achar que isso vai viralizar. Primeiro erro, os caras querem que a internet fique a favor de uma mulher que quer calar a internet. É tipo lançar a hashtag Estou com a onça e esperar que os caseiros de Mato Grosso do Sul compartilhem. Segundo, porque as poucas pessoas que estão com a Janja não querem ser vistas com a Janja. Ela é a namorada feia e barraqueira com quem ninguém tem coragem de andar de mãos dadas no shopping. Ninguém quer ser visto com namorada feia. Pega mal, você vira alvo de piadas igual a ela. E terceiro, porque a moeda corrente da internet é a autenticidade. E tudo na Janja é fabricado. A tentativa de mostrá-la como vítima, a pose de guerreira, o papo de defender as mulheres ou lutar contra a fome. Até o emprego que ela teve na hidroelétrica de Itaipu Binacional era fake. Ela só conseguiu, sem competência e sem concurso, porque o Lula mexeu os pauzinhos em 2005. Até a formação intelectual dela parece fake, com tantos erros grotescos de português básico. Tudo na Janja é pose, e a internet reconhece a falsidade a quilômetros de distância. E ri dela, como riu da hashtag. O PT não consegue se comunicar se não for num monólogo com a plateia comprada ou calada. Ele não consegue comprar ou calar a plateia da internet, e esse é o resultado. Chacota. PT, você errou na hashtag. Em vez de Estou com Janja, muda para Deixe a Janja falar, que até a direita aposta. Estou com Janja não deu certo, mas fala Janja, acho que é uma unanimidade. No fim das contas, é isso, meus amigos. Algumas espécies realmente conseguem ser salvas. As baleias estão aí, nadando felizes. Os ornitorrincos seguem firmes, bizarros, porém vivos. Até os pandas que transam uma vez a cada 15 anos conseguiram se manter. Mas a primeira-dama lacradora, censuradora do próprio povo, essa tá difícil. Nem com corrente, nem com hashtag, nem com vela, nem com reza. O movimento Estou com Janja foi tão fracassado que conseguiu ser extinto antes mesmo de ser descoberto pela ciência. Se serve de consolo, Janja, você pelo menos vai entrar para a lista de espécies que a própria natureza decidiu não preservar. Vida que segue. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva e, claro, comenta aí. A gente lê todos os comentários e leva pro Xi Jinping. Depois de tomar um esporro do ditador Xing Ling, Canjalina resolveu passear para espairecer. Foi então que, em meio a compras de grife, onde tudo era por $30 mil, resolveu comer um pastel de flango.
Ao chegar de volta no hotel, Canjalina já começou a se sentir mal enquanto fazia a troca de fralda do seu idoso, mas não levou muito a sério. Voltando à Brasilândia, a galinha Canjalina mal sabia que estava trazendo uma gripe aviária e que seria o agente transmissor. Ao chegar, ela se reuniu com as amigas para contar as novidades e mostrar as comprinhas que fez lá na Xinglândia, mas a transmissão da doença já havia sido feita. E agora, Brasilândia pode ter um surto de gripe aviária por causa da galinha Canjalina. E quem vai pagar essa conta? Mais uma vez, o povo brasilândio. Que triste, né, gente? Essa galinha Canjalina só dá prejuízo.